Estamos na quarta aula do curso voltado ao mercado de empreendedorismo, oferecido pela Prefeitura de Jundiaí por meio da TVTec Cursos. E hoje, o professor Onofrio Notarnicola Filho, mestre pela Universidade Mackenzie e MBA pela FEA USP, vai abordar mais um tema de fundamental importância que poderá te ajudar a tirar o seu projeto do papel. Oi, professor Onofrio, seja bem-vindo para a nossa quarta aula. Me conta o que a gente vai ver hoje. Olá, Priscila, é um prazer muito grande estar nessa quarta aula para conversar com vocês e levar informações para o nosso mercado, né? De uma forma geral, nós vamos falar sobre metodologias, ou melhor, melhores práticas da metodologia ágil. O projeto ágil está realmente em grande desenvolvimento no mercado. Existe um interesse muito grande de vários setores realmente ter essa metodologia, que ela consegue reduzir os prazos de entrega de um projeto. O que nós vamos falar sobre isso? Nós vamos falar sobre frameworks. O que são frameworks? São modelos para você chegar a um resultado. São padrões, né, que nós vamos utilizar em projetos para poder trazer o resultado em projeto. Então, nós vamos falar de frameworks ágeis nos novos setores da economia, em diversas áreas da empresa, e aqueles que são mais resistentes a esses frameworks, né? A essas metodologias ou melhores práticas na gestão de projetos ágeis. E vamos também desmistificar a gestão de projetos. Então, vamos tirar o gesso, né? Desengessar exatamente esses conceitos que muitas vezes atrapalham e tornam difíceis o nosso ingresso para poder realmente utilizar uma metodologia ágil. Antes de falar sobre ágil, eu quero falar sobre PMBOK. O PMBOK nada mais do que uma reunião das melhores práticas para a gestão de projetos. Ele trata de uma metodologia mais tradicional. O que é uma metodologia tradicional? Eu vou explicar e é muito simples. Imagina o seguinte, para fazer um projeto você tem 3 atividades. Atividade A, B e C. Para executar B, você precisa concluir A. Para concluir B, você precisa, muitas vezes, até utilizar parte de A para poder seguir com a atividade C. No ágil, você pode fragmentar as atividades de A, B e C e tornar subatividades de cada uma delas. Olha que interessante. Então, você pode entregar parte de A que atende C, parte de A que atende B e parte de B que atende C, e assim sucessivamente, quantas tiverem as fases do seu projeto. Entenderam? O PMBOK não. Para concluir B, você precisa concluir A. Para concluir C, precisa concluir B. Da grande maioria dos projetos, é claro. Tem projetos que são mais complexos. Então, a ideia do ágil é tornar realmente a vida de um gestor independentemente do setor que ele trabalha. Ah, Onofrio, eu não vou fazer gestão de projetos. Eu não trabalho com hardware, não trabalho com desenvolvimento de software, não faço parte da engenharia. Isso é para esses caras, isso é para nerd, não é verdade, gente. Todo e qualquer mortal, nós somos mortais, tá certo? Todos nós precisamos fazer gestão e precisamos fazer planejamento num projeto. Desde as coisas mais simples. Nós precisamos, por exemplo, fazer uma festa, fazer um evento, fazer um aniversário, conduzir realmente a compra de um carro. Isso vira um projeto, gente. E nós podemos, sim, fazer o uso das melhores práticas do PMBOK ou daquilo que eu vou falar daqui a pouquinho. O que é um framework, o que é um modelo, o caminho, como você vai fazer o passo a passo para poder ter resultados no projeto ágil. E outro detalhe que existe aqui embaixo também, que vocês estão vendo, o Scrum é uma metodologia, uma delas da metodologia ágil. É o que é mais difundido dentro do mercado, diria para vocês, mundial. E como é que funciona isso? Aqui existe um framework, né? Já que eu expliquei o que é um framework, vocês estão entendendo. Aqui é um framework. É um caminho para você poder fazer a gestão de um projeto. Ah, não, isso é muito complexo. Não, vocês vão ver que não é complexo. Olha que interessante. Aqui à sua esquerda, existe uma circular aqui com várias áreas, né, de intersecção, tá certo? Que são os artefatos, né? O que são artefatos? Artefato pode ser um relatório, pode ser um produto, né, que você vai entregar, estou desenvolvendo um novo produto, ele é um artefato. Ele pode ser um relatório, ele pode ser uma planilha, isso é chamado em projeto de artefato. E quais são as áreas que estão interessadas em ter esses artefatos? Veja que o artefato aqui, simbolicamente, entregue num negócio chamado backlog do produto, né? Poderia ser backlog também do projeto. Backlog
é o acúmulo, digamos assim, de várias atividades, de vários artefatos, né? Então, é exatamente uma coleção, chamaria assim para vocês, tirando realmente essa ideia mística do que é um backlog, né? E outras áreas também tem a lista de impedimentos, né? Muitas vezes, quando você vai desenvolver uma atividade em projetos, tem os impactos. Então, você tem que criar essas listas também. Dentro dos artefatos também, eu tenho áreas em que eu preciso fazer uma revisão daquelas atividades, né? E essa revisão é feita por uma equipe que daqui a pouquinho vou explicar quais são os componentes dessa equipe. E também existem aqui o backlog de sprint. Sprint, desmistificando também no Scrum, o sprint é uma atividade. Olha que interessante. Leia-se sprint, uma atividade. Então, quando eu vou dimensionar uma sprint, quem faz gestão de projetos vai, por exemplo, dimensionar o esforço, né? Quanto tempo eu vou levar para fazer aquela atividade. E dentro de uma equipe, a gente pode ter uma escolha diferenciada. Eu posso ter 5 integrantes numa equipe e cada um colocar um tempo de esforço diferente. Eu vou fazer uma média. Se essa média, como principal gestor, olhando para a minha equipe, eu perceber que é uma média que está muito longe da minha realidade, eu faço uma nova rodada de esforço. E aí eu escolho a sprint, né, a atividade, com seu tempo, né, seu custo, enfim, o que compõe a minha atividade para poder fazer a minha gestão. Tudo bem? E aqui, olha, depois da gente ter qualificado cada uma dessas caixinhas, né, eu preciso ter também uma história, que é a chamada aqui de User Stories, que é como eu vou levar esse projeto, né? Qual é o modelo que eu vou utilizar para fazer a gestão do meu projeto. Por exemplo, eu trabalhei bastante com projetos complexos, né? Trabalhei com o metrô de São Paulo, fui o primeiro técnico a trabalhar em gestão de projetos no metrô de São Paulo. Fui para os Estados Unidos para aprender como é que se fazia metrô, né? E depois vim para o Brasil para ser um multiplicador para outros engenheiros. Olha que interessante, né? Sempre trabalhei com inovação e o metrô é um deles. Por exemplo, dentro do metrô, existem várias histórias lá dentro, tem vários projetos lá dentro. Tem um projeto que é o arquitetônico, que vai dar as dimensões, né? As linhas, né? Daquilo que pode ser uma estação do metrô, né? Eu cuidava do metrô do terceiro trilho. Então, tem um trilho de rodagem do metrô e tem um terceiro trilho, que é onde eu coleto energia para poder fazer com que o metrô ande. Então, eu aprendi a fazer esse projeto. Então, meu story é como eu vou conduzir o projeto do terceiro trilho, entenderam? E vocês podem extrapolar para várias situações. Vou fazer um casamento. Qual é o seu story? Exatamente quais são passo a passos que você precisa para conduzir o seu projeto de casamento. Tendo esse modelo, nós vamos sempre atualizar essas fases todas aqui, que eu vou explicar rapidamente para vocês, atualizar o backlog. Então, eu tenho um backlog de produto, eu vou atualizar esse backlog. Como é que eu atualizo? Atualizando as minhas atividades. Eu vou fazer reunião de planejamento no sprint. No projeto com Scrum, é interessante que as reuniões não levam mais do que 5 minutos. Olha que coisa maluca, né? Vocês fazem as reuniões até nos corredores, porque são coisas muito rápidas para serem revisadas, né? Então, tem uma reunião de sprint, tem o ciclo, né, de entrega do dia a dia, né, eu chamaria de sprint day, né? Quais são as sprints que eu vou entregar naquele dia. Eu faço uma atualização do meu produto, se eu estiver desenvolvendo um produto, então esse é o estágio para fazer a atualização. Então, eu estou desenvolvendo um produto dentro de uma empresa, não necessariamente só na área de projetos, mas posso estar desenvolvendo um novo plano de desempenho, né, dos funcionários, né, análise de desempenho, né, critérios que eu vou utilizar para poder avaliar os trabalhadores da minha empresa. Então, eu posso estar chamando essa atualização desse plano de desempenho. E depois eu faço uma nova revisão, faço uma retrospectiva dos meus sprints para ver se eles estão encaixados nas sequências, né? E aí eu faço o giro de tudo isso, né? Esse giro de todo esses componentes do processo, porque isso aqui é tudo processo, é feito nessa equipe aqui. A equipe tem um PO, que é chamado de PO, que é o Product Owner, que é aquele que é o técnico que faz o contato com o cliente. É só ele, é o integrante que faz o contato com o cliente. Então, ele é responsável por todas as atividades que existem, os sprinters, né, que existem dentro de um grupo desse story, né, que vocês estão criando, que pode ser um casamento, pode ser o meu trilho lá, o terceiro trilho do metrô. E depois tem o Scrum Master. O Scrum Master é muito interessante isso. No projeto Scrum não tem líder, mas a gente poderia chamar o Scrum Master de um líder, mas ele não é um líder, porque as decisões são compartilhadas.
E a liderança hoje, ela passa a ser um modelo bem assim, gente. O líder hoje não centraliza, ele compartilha. Então, a liderança é compartilhada. Eu tenho equipes em que tem determinados técnicos que trabalham comigo que sabem mais do que eu em determinados assuntos. Ele, naquele momento, está liderando, porque ele sabe mais. E eu não vou perder meu poder por causa disso, entenderam? Então, essa equipe, ela tem a equipe do usuário, que é aquele que vai utilizar o sistema, o cliente faz parte também do meu projeto. Os stakeholders. Stakeholders são aqueles interessados, toda a cadeia de interessados no meu projeto. Dá esse nome também americano, mas é desde aquele que tem interesse no investimento do negócio, como aquele que vai receber o meu projeto, entenderam? É toda a cadeia de valor que tem interesse no meu negócio, né? E Sprint, então, review, já expliquei a vocês como funciona, né? Aqui é só mais um detalhamento. E o stakeholder, ele trabalha em toda a duração do evento, né? Então, ele trabalha dentro de um time, é chamado de um box, né? de uma caixa, e ele só sai dessa equipe quando terminar o projeto. Então, isso é um ponto extremamente interessante. Priscila, tem alguma dúvida, alguma sugestão, alguma questão que o pessoal tem interesse em saber sobre metodologia ágil? Tenho sim, professor. Sempre tenho dúvida, né? Eu quero te perguntar, falando do Scrum, o Scrum é um framework rígido, eu posso flexibilizá-lo? E o manifesto ágil, ele também é muito rígido? Olha, é interessante essa pergunta, é muito inteligente, Pri. Pelo seguinte, o Manifesto Ágil ele foi construído com um grupo de gestores de projetos, essencialmente para desenvolvimento de software, porque os modelos que existiam na época, eles não atendiam mais às expectativas do desenvolvimento de software, né? E foi adotado também para desenvolvimento de hardware, né? Que eu chamo de lataria, né? São os circuitos, né? de um computador. Aquilo que nós não vemos é o software, né? Então, eles criaram nesse manifesto uma série de regras e melhores práticas, e chamado de framework, né? Então, é um guia de melhores práticas para desenvolvimento de software. O que acontece é que o negócio deu tão certo, mas tão certo, que hoje se usa Scrum. Existem várias outras metodologias ágeis. Por exemplo, o Kanban, né? O Kanban é uma metodologia que é bastante utilizada e iniciou realmente a sua operação, seu framework, no Japão, para produção, principalmente a indústria automotiva, né? Honda, a Nissan, essas grandes empresas japonesas utilizam o Kanban, né? O Kanban ele tem 3 atividades, estou dando assim uma ideia muito genérica do que é, né? É o início, desenvolvimento e a finalização. Isso fica exposto nas baias daqueles trabalhadores no desenvolvimento das atividades dentro da produção. Olha que interessante, né? E hoje se utiliza bastante o Scrum com o Kanban. Então, 2 metodologias, né? Ou melhor, 2 frameworks, né? Que se juntam para poder trazer resultados não só dentro da área de projetos de desenvolvimento de software. Isso se usa em RH, se usa no financeiro. Então, a cada dia o Scrum ele passa a ser um framework que se adequa a toda e qualquer aplicação dentro de uma empresa. Então, respondendo a sua questão, Pri, realmente o Scrum ele tem flexibilização. Só que é preciso ter conhecimento de toda essa metodologia do framework para poder realmente fazer essas mudanças. Eu encontro em cada segmento, por exemplo, na área de telecomunicação, você pega uma Vivo e pega uma TIM, pega uma Net Claro, são empresas de comunicação. Nós temos aí portais, né, com eles, né, utilizamos os celulares. São empresas do mesmo segmento, só que utilizam o Scrum e metodologias ou frameworks ágeis de forma diferente. Olha que interessante. Existe, sim, uma flexibilização, embora o manifesto seja bastante rígido. Não sei se respondi, Pri. Respondeu sim, professor. E eu tenho mais uma dúvida, então. E existem setores da economia que são mais resistentes a esta adoção dos frameworks ágeis? Sim, existe. Olha que interessante. Eu tenho alunos que são engenheiros e eles estão fazendo com gerenciamento de projetos comigo em curso de pós-graduação, em gerenciamento de projetos, com práticas de PMI e metodologias também voltadas a frameworks ágeis. E eles, quando eu coloco essa ideia, os conceitos, eles dizem o seguinte: puxa vida, que bom se a engenharia na construção civil adotasse o ágil também. Eles são mais conservadores, né? E existe uma grande parte das empresas que aquele que faz o projeto é o que executa. Eu também trabalhei com projeto em engenharia e executava aquilo que eu fazia na minha prancheta. Olha que interessante, né? E hoje não mais prancheta, é claro. Hoje existem workstations, né? São mesas automatizadas de projetos, né?
Hoje o que nós temos que saber é colocar o dado no computador. Hoje a gente não desenha mais nada, né? O computador que faz o desenho do projeto, né? Então, respondendo à sua questão, tem setores que são mais resistentes. Um deles é a área de engenharia. Olha que incrível, né? Não é engenharia de software, né? É engenharia de construção civil, o pessoal da área de elétrica até utilizam, mas a área de construção, principalmente se você vai comprar seu apartamento, eles usam metodologia muito mais voltada ao PMBOK do que metodologia ágil. Mas existe um incômodo e eles estão mudando, mas esse processo é bastante lento. Entendi, professor. Mas okay. Eu tenho muitas dúvidas, né, professor? Como eu te disse, eu estou sempre interrompendo aí Okay. a sua aula. Não, sem problema. No começo eu Imagina, deixei você falar bastante, porque eu não quero também ficar interrompendo. Mas, já que você me deu a abertura, professor, eu vou te fazer mais uma pergunta. Por que adotar o modelo ágil em projetos? O modelo de mercado hoje, nós temos que entregar um negócio chamado valor. A metodologia e frameworks ágeis, não só o Scrum, mas todas elas, mesmo o Kanban, que já é um framework bastante antigo no mercado, né? É só olharmos para a indústria automotiva japonesa, né? O pessoal asiático, não só japonês, mas o asiático, de uma forma geral, eles criaram métodos de entregas, né? de produção muito mais rápidos, né? Então, eles enxergaram no modelo tradicional, digamos assim, de projetos, algumas falhas, né? Você não precisa, como eu disse inicialmente, de uma forma muito simplista, você vai produzir um produto, ou mesmo um automóvel, você não precisa concluir todas as subatividades de A para entregar B, né? Ou para passar para B. Então, eles perceberam que era preciso utilizar a metodologia ágil para entregar mais valor ao seu cliente, né? Então, hoje, os projetos todos, nós temos que entregar valor, né? E esse valor não é só o valor na ponta, na entrega para o cliente, mas é o valor que a empresa que desenvolve também esse projeto tem que ter, né? Porque se não tiver amarrado as duas pontas, em termos de valores, aí eu estou falando de valor não necessariamente financeiro, estou falando de valor mesmo, o que vai trazer um negócio chamado vantagem competitiva para o seu cliente lá na ponta, né? Mesmo que seja uma relação entre alianças, né? Eu diria que aí na relação do e-commerce é uma relação B2B, né? É negócio a negócio, business to business, né? Esse negócio que nós fazemos com outro parceiro, ele vai repercutir lá no B2C, né? Lá no cliente, no consumidor. Então, quem faz essa relação aqui do primeiro B2B, né? Que é o negócio, ele tem que fazer já projetando valor para que esse outro do B2B, ele possa entregar valor lá na ponta. Olha que interessante, né? Eu trabalho em pesquisa e um dos trabalhos que eu fiz na universidade foi exatamente isso, né? O que é entregar valor, né? O valor percebido é muito diferente daquele valor que você pensa entregar à sua empresa. E como é que você descobre isso? Conversando com o seu cliente, trazendo o seu cliente para a mesa, para fazer o projeto com você. E o ágil, ele trabalha com muito mais facilidade isso, entendeu? Então, a pergunta e a resposta é, por que entregar valor? Porque valor traz vantagem competitiva para você que executa o projeto e aquele que recebe o seu projeto. Não sei se ficou claro, Priscila. Ficou sim, professor. E todas as áreas de uma mesma empresa podem desenvolver o projeto ágil? Sim, pode fazer e deve fazer isso, deve fazer. Existem ferramentas como o Trello. Trello se escreve com T-R-E-2-L-O, Trello. É uma ferramenta gratuita, você encontra facilmente, só fazer um cadastro. E eu sugiro que toda empresa faça um Trello para todas, porque você pode abrir cartões dentro desse gestor de projetos, que é um sistema. Você pode abrir vários cartões. Por exemplo, se a sua empresa tem, 5 departamentos, 5 áreas, né? Área financeira, área de produção, área de marketing, área de gestão de pessoas e a área de vendas, por exemplo. Cada uma dessas áreas vai representar um cartão dentro desse gestor de projetos Trello. E aí, cada um deles você vai abrir pelo menos 3 atividades: início, desenvolvimento e finalização. Com essas 3 atividades, você consegue desenvolver metodologia ágil dentro de cada uma das unidades dentro da sua empresa, entendeu? Então, deve sim, a gestão de projeto ágil não cabe só para quem desenvolve software. Ele começou lá, mas foi tão bom que áreas de recursos humanos, financeira, como eu já disse para vocês, produção, marketing e vendas, estão utilizando. Então, essa ferramenta Trello, ela tem, inclusive, APIs, né, que são aplicativos, né, de integração com plataformas até de grande porte, né? Um sistema de gestão empresarial como SAP, Oracle e outros sistemas, como aqueles mais simples.
Então, você integra também modelos de gestão de projetos, coletando, olha que interessante, coletando dados do seu sistema. Você não precisa entrar com esses dados. Você pode fazer uma integração do Trello com esses sistemas. Olha que interessante, gente, né? Professor, não sei se respondi. Respondi, Pri? Com certeza, professor. Você é fera, né, professor? Não é fera. Eu errei mais que você, é só isso. Professor, uma outra dúvida aqui. E se essa empresa que eu acabei de abrir, tirei meu projeto do papel, aí a gente já falou sobre franquias também na outra aula, né, na aula 3, e se eu não tenho domínio de desenvolver esse projeto ágil, como que eu faço para aprender? Ou eu posso terceirizar esse tipo de projeto? Assim, tem muitas empresas de pequeno porte. Eu particularmente faço isso, né? Tem muita empresa que me contrata por um tempo determinado. Então, é on-off sob demanda, né? On demand, né? Que o americano fala. Então, muitas vezes é o projeto que não está rodando, o projeto que parou, ou projeto novo, aí também existem essas condições, né? Mas, normalmente, você tem que buscar a consultoria, sim. Se você vai fazer um projeto que é inovador, você nunca fez e não tem experiência com projetos, precisa trabalhar com alguém que já tem essa formação, tem essa experiência, né? Então, existe no mercado até sites, né, que você pode buscar com gestão de projetos, ou então pode contratar um consultor também, que vai funcionar na sua empresa durante o desenvolvimento e entrega do projeto. Depois, isso vira um processo dentro da sua empresa, né? Aí entra na linguagem comum, né? Normalmente, eu mesmo, quando faço trabalho de consultoria, eu formo um multiplicador, para não ficar a empresa dependendo do Onofre, né? Eu acho que é importante que a empresa ande sozinha. Então, eu formo um gestor de projetos que pode ser alguém muito bem preparado, que conheça negócio. É muito importante isso. Tem que conhecer o negócio da organização. Não é simplesmente pegar um gestor de projetos que tenha melhores práticas do PMI, as melhores práticas de frameworks ágeis. Não é só isso, gente. Tem que ter experiência no negócio. É fundamental isso. Então, o que eu sugiro é que, se tem dúvida, não sabe fazer, procure se autocapacitar, né, em gestão de projetos. E a TVTEC, né, nós aqui, né, com a Prefeitura de Jundiaí, estamos fazendo esse trabalho. Então, é exatamente o que tem que ser feito. Ou buscar ajuda desenvolvendo novas competências, ou buscar trabalho de fora, de um consultor, de uma empresa que possa fazer todo o desenvolvimento desse projeto. Professor, nós estamos caminhando para o encerramento da nossa aula, então eu já quero pedir para você fazer aí as suas considerações finais. Olha, eu quero mais uma vez agradecer a sua simpatia, Priscila, em primeiro lugar, a TVTEC, a Prefeitura de Jundiaí me dá essa oportunidade de poder estar na 4ª aula e falar com vocês que estão me ouvindo. E eu tenho uma grata satisfação em poder estar passando informação e aprendendo também com vocês. Muito obrigado, sou muito grato. E até a próxima 5ª aula, né? Não deixe de assistir. Com certeza, professor. Nós estamos caminhando já, né, para o fim do nosso curso. Essa foi a 4ª aula e a próxima já é a última desse curso. Muito obrigada, viu, professor, pela sua atenção e por compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Você, aluno que está em casa, vamos ver o resumo dessa aula de hoje? Hoje você aprendeu que os frameworks ágeis estão cada vez mais frequentes nos novos setores da economia. Diversas áreas de uma mesma empresa podem utilizar os frameworks ágeis. Existem segmentos da economia que são mais resistentes à adoção dos frameworks ágeis e que não podemos ficar engessados na gestão de projetos. Espero que você aproveite todo esse conhecimento e coloque em prática, viu? Até a próxima aula!